Bom dia, estamos começando mais um Sindicef em Movimento, um programa do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Rio Grande do Norte, mas que é aberto a toda a população. Muita informação jurídica, esportiva e principalmente discussão política, né? Então esperamos vocês para todo o programa. Bom dia, estamos aqui com o Dr. Leonardo. Dr. Leonardo, finalizando aí o mês de março, né, o mês do Dia Internacional da Mulher, então o mês inteiro, né, nós tratamos de tema relacionado às mulheres. Vamos falar de um tema mais específico também das mulheres, para fechar o mês. Ex-mulher tem direito à pensão alimentícia? Bom dia, Gigi, bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo, principalmente as mulheres, né, no mês comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. Gigi, realmente essa é uma questão que poucas pessoas sabem, principalmente as mulheres, né, que em determinados casos pode sim ser deferido no divórcio, né, ou no encerramento de uma união estável, né, uma pensão alimentícia para a ex-mulher ou a ex-companheira, certo? Em casos específicos. Leonardo, quais seriam esses casos específicos? A mulher, para ela poder receber essa pensão alimentícia, ela precisa comprovar em juízo que ela dependia financeiramente do ex-marido ou do ex-companheiro. Ou seja, ela deixou de trabalhar quando se casou ou quando iniciou a união estável, ou ela nunca trabalhou porque ela cuidava da família, entendeu? Dos filhos. Então, que é muito comum. Mesmo hoje, exatamente. Antigamente realmente era bem mais comum isso acontecer, né? Mas hoje em dia ainda acontece. Então, essas mulheres, elas, constatando isso judicialmente, elas têm direito a solicitar uma pensão alimentícia, certo? Do ex-companheiro ou do ex-marido, para que ela possa, durante um período, é bom deixar bem claro que essa pensão alimentícia não é ad eterno, ou seja, não é para sempre, é só durante o período que ela necessitar para que ela recobre a condição de se manter por si só, entendeu? Então, não é você vai receber a pensão e ficar aguardando, não. Você vai precisar buscar meios para que você possa sobreviver sem o auxílio daquela pensão, ok? Então, ela tem um prazo, né? E ela serve justamente para que a mulher possa se preparar ou se readequar ao mercado de trabalho, entendeu? E é que ela possa, com suas próprias pernas, ter a sua sobrevivência, entendeu? Então essa é uma possibilidade legal, estabelecida por lei, para que a mulher, em determinados casos, é bom se frisar, né, onde essa característica da dependência financeira, né, esteja bem caracterizada, que ela possa receber durante um período para que ela, posterior, ela possa ter condições de por si só sobreviver, sem depender mais do ex-marido ou do ex-companheiro. Que ainda é uma situação bem complicada, né? Porque a grande maioria dos casamentos se dissolvem já com a mulher com uma certa idade, né? Exato. Que fica bem difícil de voltar ao mercado de trabalho, né? Falando assim, porque eu já vi alguns casos de que realmente foi concedido só por um curto espaço de tempo e não é nem que o tempo é insuficiente, é que muitas vezes isso é quase que impossível a mulher voltar. A mulher que nunca trabalhou, está aí com seus 50 anos, né? Ela vai fazer o quê, né? Ela nunca se especializou, ela nunca trabalhou, nunca teve nem retorno ao mercado de trabalho. Ela nunca esteve no mercado de trabalho, né? Casou muito nova e tal. Então, é uma situação ainda muito complicada, mas pelo menos já tem essa possibilidade. Mas em verdade, existem, cada caso é um caso. Esse aqui eu estou falando especificamente em determinadas situações. Mas no direito, é observado sim esses casos em que a mulher, por exemplo, foi a vida toda dependente do ex-companheiro ou do ex-marido, e dependendo da faixa etária dela, da situação dela, realmente ela não vai ter condições de se inserir no mercado de trabalho. Muito provavelmente não vai ter condições de se inserir, pessoa com mais de 60 anos, por exemplo, que nunca trabalhou na vida dela, vai ser realmente muito difícil. A gente coloca que para a mulher já é mais difícil ela se inserir no mercado de trabalho, avalie já com essa idade. E para o próprio homem também.
essa pensão alimentícia que eu estou colocando, eu quis frisar para ex-mulher e ex-companheira, mas ela também cabe ao contrário. Se o homem comprovar... Eu não quero saber de homem. Nada de direitos iguais hoje, né? Não, hoje eu não quero, hoje eu quero só o direito das mulheres. Pronto, então vamos tirar... Eu sei que os homens também... Tem. O homem que comprovar também que dependia, e há, certo? E há sim, essa lógico que é mais difícil, mas há determinadas situações em que o homem depende financeiramente da mulher, ele também, o ex-companheiro ou o ex-marido, pode exigir uma pensão alimentícia por um curto período, um prazo, até porque fica mais fácil para o homem se inserir no mercado de trabalho. Infelizmente a gente ainda observa isso. Né? Embora que seja difícil para os dois sexos a partir da determinada idade. Exato. E especialmente para determinadas profissões. Né? Exatamente. Ele é praticamente descartável. Tudo isso é levado em consideração, Gigi, na hora da aplicação dessa determinação do juiz em estabelecer uma pensão alimentícia. Ok, doutor Leonardo, muito obrigado. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Nosso bom dia agora vai para o doutor Venício, mais uma vez presente aqui no nosso programa. Venício, hoje é o último sábado de março, né? Mas ainda falando aí no tema da mulher, semana passada fizemos um programa especial sobre essa questão da execução da Marielle, né? Mas ainda estamos no último sábado de março, né? E gostaria de continuar no tema dessa questão da mulher. Que avanços você poderia citar que houveram na área aí que envolve aí a questão da mulher? Bom dia a todos e a todas, né? O que a gente poderia falar sobre avanços nos últimos tempos em relação às conquistas das mulheres? Poderíamos falar da Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço no campo jurídico. Você tem a criação dos juizados da violência doméstica, né, em que a mulher ela é a principal vítima, né, da violência doméstica, dos companheiros e dos maridos. E no campo político, eu diria que de 2015, 2016 para cá, nós tivemos alguns avanços, pequenos avanços, mas de uma boa significância. Em 2016, por exemplo, o TSE puniu 2 partidos políticos, né, por não incluírem em suas propagandas a temática, a participação, aquela motivação pela participação da mulher na política, né? E mais recentemente o STF decidiu pela destinação de um percentual do fundo partidário exatamente para essa propaganda, né? Propaganda destinada a estimular a participação da mulher nos partidos políticos, na vida política de um modo geral, né? A própria OAB, e aqui eu não me recordo exatamente qual a seção, a seccional, ou se foi uma proposta de algum conselheiro no âmbito federal, a própria OAB está fixando o percentual de participação da mulher em seus conselhos. Então isso mostra a importância da mulher no cenário político nacional, nas entidades de classe, nas corporações, né, de um modo geral. Embora haja uma distância muito grande entre a mulher e o homem, né? A mulher ainda recebe menos do que o homem no campo do trabalho, mas o que a gente vê é que paulatinamente a mulher vem conquistando seu espaço e a legislação vem acompanhando essa, e os tribunais sensíveis, um pouco sensíveis a essa evolução da participação da mulher, também vem decidindo de forma a assegurar essa participação feminina, né? Tanto no âmbito da política como no âmbito das profissões. E tudo isso tem sido gerado justamente a partir da pressão dos movimentos feministas. Sim. Especialmente, né? Dos movimentos feministas que têm feito com que essa necessidade seja cumprida, né? E tem forçado praticamente a que isso vá se irradiando na sociedade, né? Para a mulher justamente poder ocupar esse local de igualdade, né? Tudo a partir justamente dessa luta feminista, né? Das aguerridas mulheres que lutam
pela igualdade, né, como Marielle lutava por isso, né? Então, a Marielle presente, ela vai estar sempre presente nas lembranças das lutas, né, que ela fazia pelo movimento de mulheres, pelo movimento LGBT, né, contra o genocídio da população negra, né? Mas voltando para a questão específica da mulher, esses avanços eu vi no Dia da Mulher, né, no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, uma companheira fazendo uma fala infeliz, né, dizendo que era o dia 8 de março, mas que não havia nada a comemorar, né? Eu absolutamente não concordo com isso, né? Claro que temos muito, né? Muito a percorrer. Exatamente, né? Não estamos ainda no ideal, mas eu acho que há conquistas sim que devem ser comemoradas e no sentido inclusive de colocar a luta avante, né? Adelante, como se diz, adiante. Né? Então essa ideia de você avaliar que o estágio atual não é o ideal e tentar seguir as conquistas para obter mais reconhecimento, mais participação e tudo mais. E aí eu me recordo agora, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente sofreu uma modificação recente e o legislador percebeu o seguinte, que a infância é uma situação muito ligada à situação da mulher. E o Estatuto passou a prever um sistema de proteção à mulher, à gestante, no pré, no pós-natal. Quer dizer, embora seja uma legislação destinada à criança, entendeu-se que a mulher tem uma importância fenomenal no crescimento, no desenvolvimento da criança. E daí tem uma série de normas que prevê essa proteção à mulher, né? Especialmente a mulher, a mãe, naquele primeiro momento da criança, né? Com especial proteção à situação da mulher. Então, assim, eu acho que essa fala eu acho que foi infeliz, porque apesar de há muito a conquistar, né? Mas eu acho que já conquistamos muito e temos que louvar, né, toda essa conquista e principalmente tirar o chapéu, né, para todas as feministas do mundo, né, que trilharam esse caminho, que vem trilhando esse caminho há séculos já, né, e que nos deixa hoje nesse patamar que ainda tem muito, né, a ser feito, mas que já foi feito muita coisa, né. Então, nossa Celina lá atrás. Lá atrás, isso, né, e tantas outras mulheres aguerridas, feministas, né, que lutaram pelos nossos direitos que temos conquistado hoje. Porque a mulher luta o dia a dia, né? Quando você encontra uma pessoa que é o ícone, ela vai representar essa soma de todas as mulheres, né, que batalham no dia a dia, que vai à feira, que cria seus filhos, que se submete a um trabalho estafante em casa, fora de casa, enfim. Então, quando você encontra um ícone como é a Marielle, como foi a Marielle, você tem a soma representada ali naquela pessoa, a soma de todas essas mulheres que lutam diariamente por seus direitos, por seu espaço, pela sua profissão, pela sua maternidade, enfim. E que fizeram de Marielle a sua voz. Exatamente. Né? E vieram e calaram essa voz, mas calaram Marielle. Não vão calar todas as mulheres do mundo e todo o movimento que está aí se fazendo em torno da sua morte. Exatamente. Pois muito obrigada, Vinícius. Até o próximo programa. Obrigado a vocês. Obrigado a todos. Agora é a hora de falar mais especificamente de política, embora a gente não faça outra coisa, né? Estamos aqui com o Valério Fonseca, nosso assessor político. Valério, hoje é 31 de março, né? Ainda dentro do mês do Dia Internacional da Mulher e mês também onde ocorreu uma das maiores tragédias para as militantes feministas, né? Que foi a morte de Marielle. A semana passada gravamos um programa especial Marielle, onde tivemos também várias entrevistas e debates sobre o caso, mas dentro assim de uma visão política, né? Como você está vendo essa execução da Marielle que aconteceu no dia 14 de março? Bom dia ao povo potiguar, principalmente aos filiados do Sindicef. Nós estamos vivendo um momento muito grave no país. Esse atentado a Marielle
que na verdade foi uma execução encomendada pelo crime organizado. Esse modelo que está sendo adotado por essas organizações criminosas no Brasil não foi o primeiro caso. É preciso registrar que nós tivemos a execução de uma juíza também, Patrícia Acioli. Nós tivemos também a execução de várias pessoas em São Paulo, onde existe uma ação programada, existe o mesmo modus operandi dessas facções, onde eles vão no sentido de cometer um crime e vão de forma organizada, com submetralhadoras, com armas de alto calibre e alta precisão, com várias pessoas envolvidas na ação. E isso lembra muito o que viveu a Colômbia. A Colômbia passou por isso. Inclusive, não só pessoas de bens estão sendo executadas no Brasil. Nós tivemos recentemente uma emboscada que matou 2 traficantes do Comando Vermelho, que foi o GG e o Paco, no Ceará. Tivemos a execução de um outro traficante em São Paulo, na porta de um condomínio, inclusive as balas atingiram pessoas inocentes. Esse tipo de ação é característico de organizações criminosas e terroristas. Se não houver uma ação enérgica por parte das forças de segurança, do bem, das forças de segurança do bem, esse país poderá viver como viveu durante muitos anos a Colômbia. Como nós estamos presenciando no Iraque, no Afeganistão, carros-bombas sendo explodidos, execuções de lideranças políticas, de pessoas do judiciário, de pessoas do bem, da própria segurança. Então é preciso e é necessária uma intervenção enérgica para coibir isso que vem ocorrendo de forma crescente no Brasil. Hoje nós estamos dando evidência a Marielle, que é muito importante que se dê evidência a essa execução. É preciso dizer que é a execução da Marielle, porque é um fato recente, porque era uma pessoa jovem, uma pessoa, a voz da política, né? A voz da política com vários significados, né? A questão de ter vindo de favela, a questão de ter sido eleita a quinta mais bem votada no Rio de Janeiro, por um partido que não compra votos, né? Diga-se de passagem, que é o PSOL, que é o partido dela, pelo fato dela ser negra, pelo fato dela ser lésbica, né? Tudo isso ilustra, né? Essa figura da execução da Marielle. Ela foi eleita para cumprir um papel representando vários segmentos da sociedade do Rio de Janeiro. Inclusive foi a quinta mais votada, teve quase 50 mil votos. Imagine uma pessoa ser eleita no Rio de Janeiro, onde você hoje sabe que as eleições no Rio eram corrompidas e que você tinha que estar enfrentando, né, aqueles barões, né, você tinha que estar enfrentando as milícias para poder conseguir, sem dinheiro, conseguir ser eleita. E ela conseguiu ser eleita a quinta mais votada. E enfrentar o tráfico também. Enfrentar o tráfico, né? Nas redes sociais divulgaram, né, falsas notícias, e que nós tivemos que fazer uma ampla campanha mostrando que tudo isso era mentira, que isso aí não procedia. E nós queremos chamar a atenção, né, que essa direita no Brasil, reacionária, que tenta enlamear a imagem da Marielle, amanhã isso poderá se voltar contra eles também. Amanhã poderá se voltar contra eles. Então é preciso, mesmo que você seja de direita,
você tem que saber os seus limites. E você não pode estar propagandeando notícias falsas, porque é crime, é difamação e é calúnia. E você pode responder civilmente e criminalmente com notícias falsas nas redes sociais. Exploramos isso aqui no programa passado. Então nós não podemos permitir que a honra das pessoas, né, sejam colocadas em xeque. Quando você tem pessoas que são sérias, pessoas que têm um compromisso com o social, com a mudança no país. Então nós queremos fazer um alerta à população. Que a população ela tem que fazer dois movimentos. Um movimento é fundamental, que é a mobilização. A população precisa reagir, precisa ir às ruas para combater essa crescente criminalidade que está existindo no Brasil. Então, a população precisa ir às ruas, fazer a sua parte. Qual é a sua parte? A mobilização. Denunciar, cobrar medidas que venham no sentido de acabar com esses assassinatos, com essas execuções que estão existindo no país. A outra saída é o voto consciente. 2018 está aí. Então todos aqueles que você sabe que são pessoas desonestas, que estão aí na política, que são figurinhas carimbadas, diga não a eles. Diga não a eles. Ok. Obrigada, Valério. Até o próximo programa. Eu que agradeço. Bom dia, João Vicente. Agora na hora da nossa programação esportiva. João Vicente, diga como é que estão os abecedistas, felizes da vida, hein? Bom dia, Gigi. Bom dia, amigos do Sintecef em Movimento. É verdade, o ABC conquista aí o seu tricampeonato, né? O time alvinegro, ele já tem 55 títulos estaduais, né? É um mundial de títulos, né? Mundial. O maior número de títulos, né? Da competição estadual, né? E todo mundo, né? É um feito importante, né? Para o time do ABC, que conquista esse tricampeonato em um campeonato de tiro curto, né? O primeiro turno, o América tinha a vantagem, por quê? Porque tinha uma vitória contra o ABC de 3-0 no Arena, né? E esse jogo deu tudo favorável para o América. O América foi a Sul, venceu o time do Açu por 2-0, e no jogo aqui em Natal contra o Santa Cruz, perdeu por 3-0. Aí o ABC, que não tinha desistido, né? Vale salientar isso e louvar também, o time alvinegro não tinha desistido da conquista desse primeiro turno, e que já ganhou alguns jogos, conseguiu equilibrar a situação e ganhou no saldo de gols para o América. E o ABC conquistou o primeiro turno. O segundo turno, o América já não começou bem, já devido também à questão da troca de treinador, né? O Leandro Campos, que era o treinador até então do América no jogo contra o Santa Cruz, foi demitido e o América contratou o Pachequinho, né? O treinador que veio do sul do país, tinha treinado a equipe do Coritiba. E daí o América tentou montar um time dentro do campeonato, não deu certo. O primeiro jogo já contra o Fosse Luz empatou, né? E no outro jogo o América contra o ABC, no jogo contra o ABC, o clássico, que é um divisor de águas, o América perdeu para o ABC no Frasqueirão e deixou uma distância muito grande. Por quê? Porque o ABC começou a ganhar os jogos. O ABC não deu trégua, né? O ABC só veio empatar no jogo contra o Fosse Luz, que era o jogo que estava tudo programado já para a conquista do tricampeonato. Tinham feito já palco, né? Para comemorar, né? Isso, o palco que foi colocado quebrou um pouco o brilho da festa, né? Vamos dizer assim, né? Porque muita gente quer comemorar naquele dia, né? No outro dia, né? O aniversário, a pessoa quer comemorar no dia, né? Exato. A torcida foi disposta a isso, né? Foi com esse espírito, né? Isso. E aí, mas não tira o brilho da conquista do título. De maneira nenhuma. E daí o time alvinegro, ele jogando contra o Fosse Luz, houve um empate, né? O Fosse Luz abriu o marcador, o ABC empatou no segundo tempo, e a torcida alvinegra viu aquela situação de conquista do título, aquele quase pega na taça, né? Não se concretizar no sábado. Mas aí, no domingo, o América não se ouve bem, jogou com o Santa Cruz, teria que ganhar o Santa Cruz
para até ver a última rodada como seria a situação, né? Mas o América não venceu o Santa Cruz, perdeu para o Santa Cruz mais uma vez. Você vê o seguinte, o América em 4 jogos contra o Santa Cruz, desde que o Santa Cruz entrou na federação, na primeira divisão, em 4 jogos, o América empatou 2 jogos no ano passado, né? E esse ano perdeu todos os 2. Quer dizer, o Santa Cruz não é um bom prato para o América, né? E aí, o ABC conquistou aí, já no domingo, né? Com apoio aí do Santa Cruz, conquistou o tricampeonato. E você vê como é a situação, né? O time alvinegro, ele tem uma equipe praticamente quase toda montada na base, né? Alguns jogadores experientes, como o Alisson, o Anderson Pedra, né? E um outro que compõe ali o grupo. Mas o ABC tem a grande maioria, a meninada, que está nesse time do ABC, está trabalhando nas divisões de base desde o sub-15. E é importante essa questão do prato da casa. Mas aí se diz, o ABC valorizou a prata da casa? Não, foi uma situação que o ano passado o ABC teve aquela crise toda, de salários atrasados, greve de jogador, e tinha que ser ou a prata da casa ou não entrar em campo. Preferiam jogar com a prata da casa, com o treinador que era um preparador físico, e deu certo. O futebol tem isso, muitas vezes não é o que você pensa, mas é a realidade. E a realidade foi essa. Então parabéns aí para o ABC e para todos os ABCdistas, né? Pela conquista de mais esse título. E esse título também agora mundial. É um clube no mundo que tem maior número de títulos. É um título mundial, né? O mundial tem o Corinthians, tem o Flamengo, né? Tem o São Paulo. Do maior número de títulos. O maior número de títulos numa mesma... no mundo, né? No mundo, numa mesma competição. Agora, tem algumas pessoas que ainda estão dizendo o seguinte, que esse número de campeão estadual, o campeonato estadual, ele é recente, ele não foi desde de 1915, quando começou a federação, os clubes, né? O campeonato estadual me parece de 1972, quando da entrada dos times de Mossoró, né? E o ABC, ele disputava o campeonato local, o campeonato da cidade, né, de Natal, porque não tinha clubes no estado, só apenas aqui em Natal, né? Mas é aquela questão de torcida, aquela rivalidade, né? Um diz uma coisa ou outra. Vamos respeitar os 55 títulos do ABC, né? E pronto. E lamentar, né, Gigi, o Baraunas de Mossoró, né, foi rebaixado à 2ª divisão. Vai jogar agora a Série B do campeonato estadual. Um clube de tanta tradição, com uma torcida tão grande como Baraunas e a cidade de Mossoró. Mas falta de planejamento e de gestão. Ok. Obrigado, João Vicente. Mais uma vez, parabéns aí para o ABC e para os ABCdistas. Estamos chegando ao fim de mais um Sintcef em Movimento. Próximo sábado teremos novamente discussões políticas, sobre esporte, área jurídica, muita informação para você. Até lá!